Pronto. Dedicar a preocupação da alma de Tzvi Ari Ben Shimon. Esperamos que você volte sempre. A gente terminou o último shiur. O Diego trouxe a pergunta em relação a se um pai falece, Deus nos livre, se os filhos têm a obrigação de pagar as dívidas do pai. E ele comentou que a lei civil é que eles têm que pagar até o valor da herança, até o que ele deixou. Ou seja, você não tá, você herda o que ele tem com as dívidas que ele tem. Agora, você não tem a obrigação de pagar dos teus bens as dívidas que ele deixou. Então, isso você falou na lei civil. Fui olhar qual é a lei da Torá. A lei da Torá é bem parecida. Aliás, a lei civil é bem parecida com a lei da Torá, veio muitos anos antes. E a Torá, na verdade, conforme a lei da Torá, fica o seguinte: quando o pai ele deixou, a linguagem que se usa é campos, mas vamos supor imóveis. Então, esses imóveis é muito mais fácil de se cobrar deles. Então, passa para a próxima geração, os cobradores, eles têm o direito de cobrar sem problema nenhum. Em relação aos bens móveis, que isso inclui qualquer móvel, qualquer bem e dinheiro, obviamente. Então, mitzvah é uma mitzvah, ou seja, um dever seu você pagar para eles. Ou seja, a rigor, se você for olhar, talvez exista uma diferença entre o que é móvel e o que é imóvel. Mas, em relação em termos práticos, na halakha, você deve pagar de qualquer dinheiro que ele deixou. Tem até uma situação na halakha que diz, o cara olha para as dívidas do pai e olha para a herança, ele fala, eu não quero essa herança. Esse é presente de grego. Tem mais dívida do que... Não quero, prefiro abrir mão da herança. E a pergunta na halakha é se você pode abrir mão da herança, porque a Torá não só deu esse direito, é algo automático que acontece. O fulano falece, você já é um herdeiro automaticamente. Então, são casos muito complexos na halakha, e como eu falei, todos esses casos aqui que a gente está falando, quando chegar numa situação prática, é bom consultar um rabino que trabalha com essa área, perito, chamado Dayan, que tudo que a gente está estudando pertence ao volume do Shulchan Aruch chamado Rosh Mishpat, que são leis de Dayanim, leis de justiça, etc. Então, só estamos dando aqui conhecer por cima como funciona a lei da Torá. Dúvidas? É uma coisa meio impensável, mas, vamos dizer, alguém que abre mão da herança, ele pode também abrir mão das dívidas. Não, essa é a dúvida. Então, é uma questão na halakha, ou seja, não é uma questão clara, não é preto no branco. Se ele pode abrir mão da herança. Normalmente, você pode recusar um presente. Porque toda a ideia de alguém me dar um presente, mesmo sem eu saber, é porque isso tem uma regra que diz o seguinte: Zachin Adam Shelo Befanav. Eu posso dar um mérito para alguém, mesmo que ele não esteja aqui. Então, se eu falo, ó, estou aqui um dinheiro, você está agora adquirindo esse dinheiro em nome de fulano. Então, esse dinheiro já é do fulano, porque provavelmente ele vai ficar feliz em receber. Agora, se eu vou dar para você um documento, levanta esse documento para fulano. Deixa eu ver as cláusulas. Isso aqui é um mérito para mim ou vai me gerar problemas? Então eu posso rejeitar. Se ele chega, quando ele fica sabendo, ele fala, não quero, então, ou seja, não era um mérito para mim, um demérito, vai me causar, eu não quero, não estou afim disso, então você pode negar. A herança não funciona no mesmo sistema, que a herança é automaticamente, quando fulano falece, o herdeiro já é como se fosse mais do que ele está recebendo no presente. Ele está literalmente no lugar do falecido. Então, é assim que a Torá normalmente olha. A pergunta é se nesse caso você também pode abrir mão ou não. Como eu falei, é um tema de discussão. Então, vamos falar em geral sobre a obrigação do credor, quem está devendo, certo? Do credor. Credor é quem está cobrando. Obrigado. Vocês têm experiência, né? Vocês têm experiência no devedor ou credor? O devedor. Em hebraico se chama malvé velové. Malvé é o credor, lové é o que pegou emprestado, que está devendo. Então, você recebeu
aquele dinheiro nas suas mãos. No momento que você recebe esse dinheiro, você se torna 100% responsável por ele. Mesmo que aconteça algo completamente imprevisível, algo completamente um desastre natural, imprevisível, não tem nada a ver. Você não pode falar, não, mas o dinheiro me roubaram. Eu saí do teu escritório e me assaltaram aqui na porta. Lamento muito, você vai ter que se virar para me pagar de volta. Por que a gente dá uma ênfase nisso? Porque existem várias situações que você não é responsável. Quando, por exemplo, alguém te dá algo para você cuidar. Separa teu carro no estacionamento. Até que ponto eles são obrigados a te pagar? Se tem uma enchente, quem vai pagar? O seguro ou o estacionamento? É uma enchente completamente fora do comum, aconteceu um desastre, será que eles têm que pagar ou não? Então você vai julgar o caso. Quando eu pego o dinheiro emprestado, não tem isso. Na hora que eu peguei o dinheiro, esse dinheiro já foi dado para que eu use esse dinheiro. Então, na hora que ele me entregou, acabou. Eu, pessoa, tenho que devolver para ele o dinheiro. Você não olha para o objeto, você não olha para o objeto físico do dinheiro, porque toda a ideia do dinheiro é para você ir lá investir, gastar, pagar as dívidas, o que for. Então, na hora que eu entreguei para ele, pessoalmente, a obrigação é dele, e eu não olho para o valor, o que aconteceu, simplesmente ele tem a obrigação completa de devolver, independente do que aconteceu. Tem sentido? Sentido, mas no geral não vale para os seguros, viagem, qualquer coisa assim, atualmente. Então, tem hoje, por exemplo, eu paguei por alguns meses, depois eu parei. O Itaú ofereceu, você está sempre oferecendo serviço, seguro. Um deles era, se você vai fazer um saque no banco e você é assaltado logo em seguida, você paga R$10 por mês, e aí, não sei até, não lembro até que valor, você está coberto. Bom, em São Paulo até que faz sentido. Mas eu não lembro quando foi a última vez que eu fui sacar dinheiro. Hoje a gente, tudo é eletrônico. Mas está pagando um seguro a mais por isso, até aí tudo bem. Mas normalmente você pegou o dinheiro, não importa o que aconteceu. Eu lembro uma vez eu cheguei dos Estados Unidos, ia ter uma festa da minha família, não lembro o que era, não sei se meu irmão ia casar, e aí meu pai pediu para eu passar no free shop e comprar 2 caixas de vodka, certo? Eu não estava lá aquele dia. E aí eu coloquei no carrinho, paguei, tudo certo, estava saindo, e nisso que eu estou levando o carrinho com as malas, não sei o que, desequilibrou e caiu uma das caixas no chão, bum, quebrou tudo. Imagina como eu me senti. Não é nem dinheiro meu, né? Estou comprando para meus pais, etc. E aí eles viram o que aconteceu. Acredite se quiser, eles me deram uma caixa nova. Aonde você estava? No aeroporto. Estados Unidos. Não, Brasil. Chegando aqui, aconteceu aqui. Já tinha saído do free shop. Já tinha saído do free shop e eles me deram uma caixa nova. Eu não sei como que aconteceu. Eles vieram, não sei como viram, não lembro, mas eu saí de lá com as vodkas inteiras. Então, mas isso é uma cortesia que eles fizeram, sem dúvida nenhuma. O problema era totalmente meu. Caixa, eles fazem entrega sem cobrar nada na tua casa. Lá no free shop? Free shop. Eles têm serviço de entrega. Tá bom, mas eu não tinha contratado serviço. Até então, aí está na responsabilidade deles, até receber em casa, mas não era o caso. Isso aconteceu comigo agora, né? Eu estava em Israel e eu voltei no dia que caiu o míssil, né? E aí fechou o aeroporto. Putz, mas você tá pensando nisso. Eu estava lá. Aí fechou o aeroporto. Aí a gente foi para o aeroporto. Aí abriu o aeroporto. Aí as companhias cancelaram. Aí eu tive que comprar uma passagem com uma búlgara, não sei aonde, eu acabei indo para Barcelona, enfim. Aí eu fui cobrar essa passagem. Eu paguei a passagem. Aí o cara mostrou. Aqui, míssil, não sei o que, a companhia não tem obrigação de não. Uau. Não tem. Eu tinha um seguro viagem. Mas tinha exatamente essa cláusula. Infelizmente, pode, né? Lá não é algo completamente imprevisível. Não, mas qualquer coisa. Tem uma cláusula geral que já tá, catástrofes da natureza, não sei o que e tal. E guerra. Não gosto. Guerra. Por isso que as outras companhias cancelaram. Se eles tivessem problemas. Sem nenhum problema. A Elala era a única que voava. A Elala era a única que voava. Abaixou o preço. Obviamente, esgotou depois de 1 hora. Com seguro antimíssil, sem seguro antimíssil. É o preço mais barato para ser descarregado. Ok, muito bom. E a tua obrigação de devolver, obviamente, é até você quitar até o último centavo da tua dívida, ou até o credor falar para você, já está pago, eu
perdoa a dívida, então nessa hora você já está isento. Chegou ao dia combinado, assinado no contrato que ele deveria pagar, ele tem a obrigação de devolver e não tem que esperar o cara te cobrar. Porque às vezes o cara fala, não, ninguém me cobrou. Ah, deixa ele, o dia que ele me cobrar eu pago. Você, como obrigação da Torá, você tem a obrigação de ir lá e mesmo que o cara esqueceu, você fala, ó, você tinha me emprestado, tá aqui o pagamento. E você, o credor, você pode cobrar uma dívida, mesmo que se passaram muitos anos. Tirando aquela questão do 7º ano, e perdoa as dívidas, mas hoje você passa isso para o tribunal, então você ainda consegue cobrar as dívidas mesmo anos depois, e você tem o direito. Não existe aquilo que se diz em português, se usa aqui o direito capião, já fiquei aqui há muitos anos, ou só usar o exemplo do sem terra. O cara chegou lá e ficou lá por muitos anos. Depois de um tempo, você já não tem mais como tirar ele de lá. Assim acredito ser a lei aqui. Uso capião. Mas na Torá, se ele só pode usar isso se ele tiver um argumento. O argumento é, eu comprei anos atrás de fulano, eu não tenho mais como provar. E aí, se passou 3 anos, pelo menos no modelo antigo, que não tinha cartório, etc., você pode dizer, eu perdi já os meus documentos e está tudo certo. Senão o cara deveria ter reclamado. Mas mesmo que passaram 100 anos, e ele vira e fala, não, eu estava aqui vazio, cheguei e peguei. O direito é meu. Isso não existe na Torá. Porque você não está tendo nenhum argumento válido. Algo que era de outra pessoa continua sendo da outra pessoa eternamente, até que alguém compre dele. Então, se você não cobrou uma dívida, a pessoa vai dizer, bom, já perdoou a dívida. Não tem isenção nenhuma. Você tem que pagar, mesmo muitos anos depois, ele tem o direito de cobrar, e não só que ele tem o direito de cobrar, ele deve cobrar. E aqui tem uma coisa muito importante. Você deve cobrar. A obrigação não é só do cara devolver. Você deve cobrar. Por quê? Essa é a tua obrigação e ele tem a obrigação de devolver. E mais ainda, se passar muito tempo, você vai acabar entrando no problema. Você vai estar colocando um obstáculo na frente do cego que ele vai esquecer que ele pegou emprestado. Ou já não lembra quanto que é. Ou o cara que era testemunha morreu. Ou o papel perdeu. Então, tudo isso pode causar problemas. Então, é sua obrigação cobrar e a obrigação dele é devolver. Vamos ver em situações quando a pessoa não tem como devolver, logo em seguida. Mas, em geral... Uma pimenta aí. E se for na situação de família, é mais importante o Shalom Bait ou cobrar a família? A pergunta é mais abrangente. A pergunta não é de cobrar. A pergunta é, quando se trata de uma herança, por exemplo. Posso comprar uma briga, porque eu acho que eu tenho razão, ou eu posso abrir mão pelo Shalom Bait. Certo? Então, boa. Ou qualquer tipo de disputa no tribunal, eu posso abrir mão, falar, eu quero viver em paz, mas o cara me deve muito. Tem gente que vai falar, eu vou abrir mão. E tem gente que vai falar, não, eu vou lutar até o fim. Ambas as respostas são válidas na Torá. E elas se dividem entre Moshe e Aaron. Aaron era aquele que sempre trazia, ele oferecia o que se chama pshará, que é um acordo. Um acordo, por definição, ambos vão ganhar, ambos vão perder. Ninguém vai sair 100% satisfeito, ninguém vai sair 100% triste. É uma pshará. Mas não é o que aconteceu. Eu tenho certeza absoluta que ele me deve 100. E o outro fala, tenho certeza absoluta que eu não devo nada. Então, 50-50, vamos supor, um exemplo fácil. Então, é uma maneira de você conseguir o shalom, e por isso foi muito lamentado que quando Aaron Cohen faleceu, homens, mulheres e crianças choraram por ele, porque ele tinha essa capacidade, não só em termos legais, mas em termos sociais, no dia a dia, ele conseguia fazer esse tipo de pshará. Moshe Rabbeinu, o povo não chorou tanto quando ele faleceu. Você vai dizer por quê? Ele julgava errado? Não, mas ele julgava conforme a lei. E a linguagem é que a lei, ela empurra montanhas. Ou seja, essa é a lei. Não, mas olha o impacto que isso vai causar. Imagina você seguir com essa lei até o final. Olha o que vai acontecer. Lamento muito. Essa é a lei. E Moshe Rabbeinu, Moshe Emet, Torato Emet, era uma visão diferente. E é curioso que a Torá, que é verdadeira, ela consegue enxergar as duas formas e ambas são verdadeiras. Em termos práticos, você deve sempre procurar um tribunal rabínico. E eles vão ser eles que vão avaliar e eventualmente eles devem sempre propor um acordo. O acordo, por definição, não é a lei, não é
não é, talvez você vai sair perdendo, e você deveria e poderia recorrer, talvez ia demorar mais, ia comprar mais brigas. Mas dessa forma, você consegue garantir o shalom. Eles podem propor, só que ambos os lados têm que assinar que eles aceitam. Se ambos aceitaram, então você vai deixar para eles fazerem um acordo conforme o que eles acham. Às vezes, dá para a gente resolver em família. Normalmente, em família é onde mais pega, e você não consegue resolver. E por isso mesmo você tem o que se chama tribunal rabínico. Por isso mesmo você tem a Torá, por isso mesmo você tem tantas milhares de páginas do Talmud discutindo todos os detalhes em relação a isso. Eu tenho uma lei. Na hora que eu sigo a lei, eu estou tranquilo. Vou dar um exemplo muito prático que aconteceu agora na comunidade. Todo mundo estava acompanhando a venda ou não do Beit Chinuch, do Yavne. Todo mundo ficou sabendo. Não sei porque era um tema de toda a comunidade, mas a gente, todo mundo fica sabendo. Então, foi vendido? Não foi vendido? Foi? Não. Vou contar. Não. Não, então vamos lá. Eu nem sabia que estava vendo. Eu vou contar o que eu sei, tá? Do que eu sei, não estou aqui para entrar na política. Mas tinha um lado querendo vender, um lado não querendo vender. Não importa os detalhes. No final das contas, eles chamaram um rabino de Israel, top, perito nesses assuntos. Ele escutou os dois lados e ele escreveu o que se chama uma tchuvá, uma responsa rabínica, eu acho que era de 10 ou 20 páginas. Eu vi de alguém que estava envolvido, ele leu todas as páginas, etc. E chegou-se na conclusão. Você quer saber qual, né? Sim. Você quer saber qual? Eu vou, não faz diferença. Eu tô Não faz diferença. Pelo que eu ouvi, é que vai vender. E ele colocou toda a argumentação, ele, como chama, ele justificou a maneira que ele legislou. E o mais curioso e mais bonito, pelo que eu ouvi... Vai vender o prédio, né? O prédio. Mas não... Não, porque instituição. Não é instituição, né? Boa. O prédio. Eu falei, a venda do terreno. Aqui é a eu estou dando só um exemplo, não vou entrar nos detalhes, não me pegue pela palavra. Sabe o Oswaldo Cruz da faculdade? Vai mudar para cá. Mas o mais bonito é que ambos os lados assinaram que a decisão que o rabino fizesse, eles iam aceitar. E como ambos os lados são pessoas conectadas à Torá, eles, no final das contas, mesmo se eu perdi a causa, eu estava lutando e meus pais deram a vida por aqui, eu acho que deveria ser A, B, C, etc., e não está sendo do meu jeito, mas você está tranquilo, você sabe que você fez a coisa certa, e você ouviu a voz da Torá, que é a voz de Hashem, é a voz da Halachá, e você não deve nada para ninguém, está tudo certo, e você sai com a mente tranquila. Tanto quem ganhou não vai sair talvez com a culpa, pensando talvez eu deveria ter ouvido um pouco mais o outro lado, e tanto quem perdeu a causa, ele vai saber que ele não perdeu. Ele estava lutando por um lado, representando, nesse caso aqui, uma instituição, no final das contas, a Halachá prevaleceu. Então, por isso é muito importante ter Murav e seguir a Halachá. Às vezes, você vai falar, não, mas eu não vou levar isso, imagina, vou levar o meu irmão para o tribunal, imagina, é meu irmão. Mas, às vezes, a outra opção é você ficar brigado com ele e nunca mais falar com ele. Se você consegue, junto, trazer o caso para, seja, às vezes não precisa ser um tribunal, mas às vezes um rabino que ambos confiam, e eles combinam que eles vão confiar, ele pode eventualmente resolver a causa, você vai estar com a mente limpa. E você vai resolver um problema. Então a Torá busca resolver os problemas e não deixar justamente as brigas. Se você, agora em última coisa, se você está no nível chamado Hassid, que é aquela pessoa devota que faz acima do pé da letra e você realmente é uma pessoa muito bem trabalhada consigo mesmo, você pode falar, não quero entrar na briga, deixa tudo para o outro e está tudo bem, contanto que você realmente está nesse nível espiritual altíssimo, que você realmente perdoou e não precisa daquele dinheiro e vai continuar amando aquela pessoa, mas isso é no mais alto nível que não é exigido da maioria das pessoas. Essa é uma boa questão que o Rabino está falando. Por exemplo, você falou no nível do Hassid, né? Então, se ele realmente tem esse sentimento genuíno, ele deixa para o outro e tudo bem, não tem. Agora, se a pessoa fica alguma coisa, não é bom ela ficar com esse ressentimento. É bom ela lutar pelo que ela acredita no direito dela. Exatamente. Só usando o paralelo, a gente falou que a obrigação de pagar é tanto do devedor e tanto do credor. Ou seja, a Torá está muito clara. Mas por que eu vou cobrar dele? Coitado, ele está precisando. Você tem a obrigação de cobrar. Daqui a pouco vamos ver se ele realmente não tem como pagar. Mas você tem a obrigação de cobrar. As coisas têm que ser claras. Din é din, lei é lei. E a lei, vou já pular para o próximo tema, que é que quando a pessoa diz, eu não tenho como pagar, depois vou falar como funciona em termos práticos, o tribunal tirava dele
vou usar o termo, até as calças. Ou seja, se deixava a roupa de corpo, talvez uma segunda roupa de troca, e todo o resto, praticamente, se tirava dele. Não tem essa, não tem como pagar, mas você está continuando o teu dia a dia. Primeiro, você tem que pagar as tuas dívidas. Depois, você continua teu dia a dia, o que é muito difícil para aquela pessoa. Mas você vai dizer, bom, mas esse cara é tão rico, esse cara é pobre. Lei é lei. E a Torá coloca muito claro que você não pode favorecer alguém que tenha menos ou alguém que tenha mais no tribunal, porque a lei é a lei e ela serve para todo mundo. Isso é fantástico. Se depois que terminou, a gente vê que o fulano, coitado, ficou sem nada, agora é uma obrigação comunitária, não só minha. Por que eu sou obrigado a pagar todas as contas dele? Ele deve para mim. Agora é uma obrigação comunitária. Vamos rachar. Eu mesmo posso até participar, quero ajudar ele, não tem que ser só eu. Então agora é uma pessoa que precisa de destacar. Vamos encaminhar ele para os órgãos que cuidam dessa situação. Então a Torá é muito clara em relação a din. E o din, justamente essa lei muito firme, é o que evita as brigas. Às vezes você acha, eu vou no din, vai causar briga, vou no tribunal. Pelo contrário, se você vai num tribunal experiente, que ele tem realmente o poder de fazer isso, então você vai evitar as brigas. O din Torá é ativo aqui em São Paulo? Sim. É bastante? Bastante eu não sei te dizer. Eu acho que... Quantos tribunais tem? Não, tem um tribunal, que eu saiba. Tem um tribunal. Mas às vezes também você pode montar um tribunal. Então, por exemplo, eu escolho um rabino, você escolhe um rabino, e ambos escolhem um terceiro. Então não precisa ser necessariamente o tribunal usado sempre. Então muitas causas se resolvem assim. O que acontece, isso eu ouvi do Rabino Malovani, que muitas vezes a pessoa, ele assina que ele vai fazer conforme o tribunal, tarará. E aí ele perde. O que ele faz? Recorre à justiça. O que a justiça fala? A justiça acata o tribunal. Então, existem regras para isso, existem leis para isso, se ambos assinaram, etc. Mas é algo que às vezes acaba acontecendo, então o tribunal acaba sentindo que para que eu vou fazer esse tribunal? Para que eu vou fazer esse julgamento? Mas no caso, como eu comentei agora, que ambos os lados são pessoas que seguem a lei da Torá, sabem a importância disso e não vão recorrer para fora, então eles vão se dar o trabalho e vão julgar, escutar, sabendo que ambos os lados vão acatar. E vão pagar? Tem custos? Tem custos, claro, tem custos. E o tribunal brasileiro e a lei brasileira aceita? Eu não sei te dizer até que ponto. Eu acho que deve ser uma confissão de dívida. E aí vai como título executivo. Eu não sei até que ponto. Não sei até que ponto. Precisaria pesquisar. Se acontece uma situação, pensando aqui, que inverte os casos. Veja que tem duas pessoas, uma precisava muito e outra ajudou sempre essa pessoa. E ajudou, e a pessoa foi assim, se deu bem. O rico ficou pobre, o pobre ficou rico. Isso. Assim, essa pessoa ela deu, assim, como você está cá, não é um empréstimo. Existe uma obrigação desta de ajudar de volta a outra que ajudou? É uma obrigação ou não é uma obrigação? Pergunta boa. Moral. É obrigação moral. Independente, né? Moral, em termos de tzedakah, de maneira geral, a Torá coloca muito claro que você vai essa foi a aula anterior. Primeiro teu parente, as pessoas da tua cidade, tem toda uma hierarquia de quem você tem a primeira obrigação. Nessa lista, pelo menos que eu me lembro, que já vi, não consta fulano que te ajudou, ele está na lista de prioridade. Mas, conceitualmente falando, todo o conceito de akarat atov, que você conseguir reconhecer um bem que alguém te fez, e nada melhor e nada mais importante quando agora a pessoa está precisando e você foi sortudo de poder retribuir para ela, que muitas vezes você não consegue retribuir. Alguém te ajudou, você não tem como retribuir além de falar obrigado. Se a Hashem te deu a oportunidade de você retribuir, tem nada mais maravilhoso do que isso. Isso a gente aprende justo quando começou o primeiro galuto. O primeiro exílio começou quando Paró esqueceu o que Yosef tinha feito pelo Egito, e aí ele escravizou o povo. Exatamente o oposto do que Hashem mandou Moshe Rabbeinu fazer, que mesmo a terra que tinha escondido o egípcio que ele tinha matado, Moshe Rabbeinu não podia sequer bater com um cajado na terra, porque isso seria um desrespeito à terra. A mesma coisa com o Nilo, que quando ele era pequenininho, ele ficou lá no Moisés dentro do Nilo. Então não foi ele que fez as primeiras 3 pragas. Então, todo o conceito de Akarat Atov é um dos conceitos mais importantes da Torá. Mas não sei se legalmente o cara pode te cobrar e falar, você está dando tzedakah, e por que você está dando para fulano e não para mim? Eu não acredito que legalmente ele tem esse poder, esse direito. Escolha. Não terminou ainda. Tudo bem, mas escolha ainda por enquanto. Escolha parcial. Tá bom. Ok.
Agora, uma regra muito importante. Se você está com dívidas, não começa a dar tzedakah para outros. Porque você quer ser aquele cara legal. Eu ajudo todo mundo, dei 1 milhão de tzedakah, mas você deve 2. Ah, mas todo mundo viu que eu dei lá, coloquei a placa. Mas peraí, esse cara está devendo. Você está dando tzedakah enquanto você está devendo. Então você não tem o direito de. Você pode se dar o, vou chamar até de luxo, de dar tzedakah enquanto você não tem como dar tzedakah. Toda a ideia da tzedakah é você tem a sua renda e aí você vai dar 10% da tua renda. Você não tem a renda. Tua renda não está sendo suficiente, porque se você está com dívidas, você não está com renda. Então, tem regras, se vai dar tzedakah, não vai dar tzedakah, etc. Mas a ideia geral é, não começa a dar tzedakah enquanto você está devendo. Então é algo lógico, mas infelizmente já escutei que acontece. Então, no fundo, está fazendo tzedakah com o dinheiro dos outros. Então, você pega a placa para você usando o dinheiro de outra pessoa que te emprestou. E aqui, ele fala, voltando àquilo que a gente falou do pai, etc., ele fala uma frase, traz os livros de ética judaica, ele fala o seguinte, os herdeiros, que eles são preguiçosos, eles ficam procrastinando o pagamento de uma dívida do pai, do ente querido, eles são cruéis com o descanso daquele que está lá. Porque todos os sofrimentos no purgatório não vão ser suficientes para aquele que já faleceu. Durante todo o tempo que o pagamento não foi quitado até o último centavo. Então, entenda que, espiritualmente, você é o único que pode pagar essa conta. Pode ser, ele vai chegar lá em cima, falar, bom, vamos acertar as tuas contas. Essa conta ele não tem mais como pagar. Então, nada que vai ser feito lá em cima vai resolver para ele poder estar liberado para se elevar. Só você aqui embaixo. Então, saiba que você corre para fazer o Kadish, você corre para honrar a alma dele, você tem que correr para pagar as dívidas dele, para trazer o descanso para aquela alma. Isso eu não tinha entendido. Calma. Kitsur, bem Kitsur, né? O herdeiro herda a dívida. Ele herda as dívidas do pai, mas não a ponto de, se o pai não deixou bens, ele não tem a obrigação dele agora ir lá e quitar as dívidas que o pai deixou. Ele não vai usar dos bens dele, vai quitar quitar com os bens do próprio pai, da herança, exatamente. E, na verdade, o pai não deixou a herança. Aquela herança já estava hipotecada, já estava designada para outra pessoa. Ele só é obrigado a pagar a dívida herdada do pai ou de qualquer herança que ele receber de qualquer pessoa? Não, só do pai. Não, calma. Se você recebeu 10, seja de quem for, tio, avô, mas aquele 10 estava devendo 20, você não recebeu nada. Ele não te deixou nada. Na hora que você pegou um empréstimo, você está o tempo todo naquela situação de que aquilo que você tem já está. Tem várias situações, não sei se você viu na Guimarães, a ponto de se eu fui lá, vendi meu campo, e aí, de repente, chega um credor que estava muito antes. Ele vai lá e ele pega o apartamento que eu vendi, o campo que eu vendi, porque não tinha direito de vender algo que já estava contratualmente falando, se está escrito ou não está escrito, independente, porque já é pressuposto, estou falando pelo menos na lei original do Talmud, que todos os teus bens já estão designados para pagar tuas dívidas. Com que direito eu fui lá e vendi meu apartamento ou a casa na praia e embolsei o dinheiro e gastei e paguei outra coisa? Não, senhor. Eu vou lá, o credor tem o direito de pegar aquele apartamento e agora aquele que comprou, que se vire. Porque ele comprou alguma coisa que já não era totalmente do... Então, por isso, hoje, né, quem é corretor, etc., sabe? E se você vai comprar um apartamento, você vai levantar todos os documentos para ver se o cara está em dívida. A mesma coisa, que se o cara está em dívida, você compra o apartamento, amanhã depois podem tirar de você o apartamento. Certo? Isso tem o Talmud? Hã? Tem no Talmud também? Não. Tem na lei civil também. Mas nesse caso, especificamente, são leis de relações a Yodim, certo?
Sim, sim. Então, mas, por exemplo, o credor e devedor, você tinha que pagar, porque teoricamente você não poderia cobrar juros. Né? Claro que não, você não pode cobrar. Bom, é o próximo tema. Mas qual que é a dúvida? Não, se daí, porque, por exemplo, a partir do momento que passou do vencimento, você faz o bem pelo valor, pelo fato de não poder cobrar juros. Porque do GOI você não poderia fazer nada disso, você cobrando juros até que você arrapando a pessoa. Sim. Então, todas essas leis, se estivéssemos no modelo antigo, que o povo de Israel está em sua terra, e a lei local, a lei civil é a lei da Torá, então você poderia eventualmente trazer mesmo um não-judeu que morasse lá e falar, ó, você tem que seguir a lei da Torá. Mas numa situação comum, você não tem como fazer isso. Então você tem um problema com o vizinho é goi, você vai ter que resolver na justiça, não adianta falar para ele, vem comigo no rabino. Mas até onde eu sei, eu acho que a lei civil, ela leva em consideração O tribunal. O tribunal judaico. Então, bom, sim, tem, mas eu não sei até que ponto. Assim, ela, não, assim, mas quem julga é a lei civil. Mas ele leva em consideração, fala assim, olha, já foi julgado pelo tribunal judaico, que a lei judaica diz... Sim, mas o goi não vai querer ir. O goi não vai nem considerar. Quem julga é o juiz. Eu entendi, mas o goi fala, eu não vou na sinagoga resolver, você está com um vazamento aqui em cima de mim, você pode levar uma lei já julgada. Entendi, como um argumento. Um argumento. Como um argumento, tá bom. E aí... E não tem uma coisa também, se a pessoa não tem como pagar uma dívida, ela tem pelo menos a obrigação de demonstrar a intenção. Então, assim, devo 100, olha, não é aquela devo, não nego e pago quando tiver. Poder. Não, assim, você tem que no mínimo dar um. Fala assim, ó, eu não tenho 100, eu vou te dar um para você perceber que eu tenho a intenção de pagar. Isso eu acho que tem alguma coisa que eu ouvi. Não sei se existe uma obrigação. A obrigação é, se você tem um, você tem que dar um. Não é se eu estou fazendo uma toive para ele, uma bondade, mostrar que eu sou gente boa. Se eu tenho um na mão, eu sou obrigado a dar um. Se eu tenho 10, sou obrigado a dar 10. Não é uma opção. Não é só a intenção. Não é só a intenção. A intenção, né, no mundo, outro mundo está cheio. Questão de valor de mercado. Só deixar bem claro, todo mundo da Lachot tem um conhecimento muito profundo. A minha ideia aqui não é resolver problemas nesse nível, é só para a gente ter uma ideia, um gostinho, que nem você falou aqui. Na Torá também tem isso, só para te falar. Tem dezenas de páginas, centenas de páginas, a respeito só dessa questão dos bens alienados. E você vai lá e cobra centenas, e a gente na Yeshiva fica discutindo o assunto, etc. Então, a Torá fala sobre tudo isso e mais um pouco. É só para a gente apreciar um pouquinho, entender o pensamento da Torá. O que a gente pega daqui, a justiça da Torá, a força da lei, etc. Essa é minha proposta com esse shur. Nada mais. Fala. Não, era assim, eu estou imaginando assim, um imóvel que antigamente valia muito, de repente teve desvalorizou. Estourou a bolha imobiliária e aí você adota o valor de mercado, eu acho. Né? Você tem que adotar o valor de mercado naquele momento. Sim, porque você tem que quitar a dívida. De quitar, né? De quitar. Você tem, muitas vezes a pessoa quer fechar a dívida em dólar, achando que ele vai sair no lucro. Às vezes vai sair, mas às vezes não vai dar certo. Numa moeda forte, não é... Então, tem várias, mas, assim, a rigor, pelo que eu me lembro da Guimarães, etc., assim, vai vender aquele bem, você vai quitar o quanto der da dívida, mas naquele momento. E deve ter o contrário também, né? O valor, assim, não era nada, o imóvel que estava lançado por nada, depois valeu tanto. Vai dividir uma herança, por exemplo, por quanto? Dividir pelo valor que vale, não pelo valor que está lançado. E o valor que vale é o valor que de fato vai vender, não é o valor que o cara acha que vale. Isso. Que acontece muito, o cara chega lá, meu apartamento vale tanto e fica lá para vender, alugar por anos a fio, mas ele vale, eu não vou queimar. Mas não vale, porque as pessoas não estão comprando. Você quer arriscar e esperar que um dia vai subir? É outra história. Mas esses ajustes... O tio venha sempre. Esses ajustes, eles ficam claros, pelo menos no Baba Metzia, que os Rahamim colocam até uma previsão de quanto o rato vai comer de uma saca de água, que seria uma desvalorização natural que vai ter. Sim, isso é outra coisa. Tem conceito de amortização de água ali. Mas lá é situação diferente. A gente falou no tio que quando você vai vender um saco de feijão, você vai olhar todos e falar, tinha 2 feijãozinhos aqui que estavam pretos, então eu quero devolução. Não, existe uma regra, né, já na Guimarães, de que qual é a proporção, quando eu estou falando de alimentos perecíveis, que já é aceitável que ele esteja bom. Mas o que eu estou dizendo é que isso é uma projeção. Ele falou que ia ter votado no algo que projeta valor de tudo. Acho que não vai política mais lá. Sim. Não, cada de valor de a projeção existe.
Isso já é muito além. Ok, a gente continua na próxima. A gente vai falar sobre a situação quando a pessoa não tem como pagar. E aí temos uma outra mitzvah da Torá, uma proibição da Torá de você cobrar alguém ou passar perto, dar até uma olhadinha ou piscadinha para o cara que realmente não tem como pagar. Mas realmente não tem como pagar não é tão simples não ter como pagar. Mas vamos supor que realmente não tem como pagar. Então você tem a obrigação da Torá de ficar longe daquele cara para não envergonhá-lo. Então a gente vai ver mais detalhes na próxima Ezrat Hashem. Chegou, Rabino.